Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem me assistindo. Meu nome é Alan Victor Pimenta, eu sou professor no Departamento de Educação, no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos. Tá? Na universidade, na UFSCar, né, eu trabalho em cursos ligados a licenciaturas, né, então desde as licenciaturas em pedagogia, licenciaturas em biologia, né, química, física, todas as licenciaturas, né, passam aí pelo nosso escopo de trabalho, tá? Lidero o grupo de pesquisa educação e estéticas da diferença e coordeno o laboratório de estudo e criação em arte e educação, né? Então, vamos pensar assim, a importância da saúde única na história. Eu acho que assim, a primeira coisa que é interessante de pensar no conceito de saúde única é que o conceito de saúde, o próprio conceito de saúde, né, ele é um conceito super recente, né? Ele é um conceito que mais tardar no século XVIII surge esse conceito, tá? Dos períodos anteriores a esse, assim, as pessoas não tinham uma preocupação, não tinham nenhuma noção, né, de saúde, que é uma coisa abstrata, quer dizer, as pessoas conheciam, né, os corpos adoecidos, né, mas a principal preocupação que girava em torno da preocupação social das pessoas, né, e da própria medicina, né, era o medo da morte. Era o medo da morte. Né? Então, assim, no estudo do Michel Foucault isso fica muito claro. Você lê o Vigiar e Punir, e aí ele começa a pensar a origem das instituições hospitalares, né, inclusive, tanto no Vigiar e Punir quanto na História da Loucura, né, e aí o início dessas instituições no século XVI, né, elas se preocupam em manter as pessoas vivas, né? Agora, a ideia de saúde como uma qualidade de vida, né, ela é ainda mais recente do que o século XVIII, é uma noção do século XX, né? Essa integração, né, da saúde única, né, em preocupação com a saúde animal, né, então assim, uma noção de que você se preocupa também com a qualidade de vida do animal, né, e em que a qualidade de vida do animal afeta, né, a qualidade de vida humana, essa é a preocupação contemporânea, né, essa é uma preocupação que muito provavelmente na década de 50 isso não existia, né? A própria noção de ambientalismo é uma noção da segunda metade do século XX, né? E de integração do ambientalismo com o animal humano, né? Ainda mais recente, né? Aí década de 60, 70. Né? Então, essa visão mais global, mais holística, né, do processo de qualidade de vida e de saúde, né, e de evitar as doenças e tal, ela é uma coisa recente, né? Ela é uma coisa recente. A gente pensar como surgiu essa preocupação, né, é uma coisa complexa, né, de se imaginar, né? Na história do Brasil, por exemplo, talvez o primeiro manifesto de uma preocupação da saúde do sujeito relacionada à saúde ambiental, digamos assim, ela provavelmente seja aí do final do século XIX, com a reforma urbana, né, do Rio de Janeiro, e o surgimento das noções higienistas, né? Porque a noção de higiene, que é do final do século XIX, talvez seja uma das primeiras noções que integra, né, uma preocupação com a qualidade de vida, né, e o ambiente, né, o ambiente. E aí tem toda aquela questão da reforma do Rio de Janeiro, que era a capital, né, que vocês devem ter conhecimento, né, que ocasionou lá, desembocou na revolta da vacina, né, por um motivo muito diferente, né, do que as pessoas têm alegado recentemente aí como um pseudo-argumento para não tomarem a vacina, né, da Covid-19 e não podem ser obrigadas, porque o problema da revolta da vacina é que as pessoas perdiam as casas onde elas viviam, né, porque as casas condenadas urbanisticamente, os cortiços do centro da cidade do Rio de Janeiro,
são desapropriados, são demolidos, e as pessoas são entregues aos morros, né? Literalmente, o que vai acontecer no Rio de Janeiro como resultado da expulsão das pessoas do centro do Rio de Janeiro, da reforma do Pereira Passos, é o processo de favelização do Rio de Janeiro, né? A favela, né? Inclusive a favela como um espaço no qual o Estado não precisa ter tanta preocupação assim com a saúde ambiental, e aí, se tiver alguma coincidência com o momento presente, é coisa da cabeça de vocês, tá? É só coisa da cabeça de vocês. Então, assim, a favela como um espaço de quase ter que constituir ali um estado paralelo, né? Um espaço de ausência do Estado, de ausência de cuidado com o ambiente, ou com essa integração da saúde do animal humano com o ambiente, quer dizer, esse conflito não foi resolvido até hoje. Né? Não foi resolvido até hoje. Então, assim, acho que a noção de saúde única, se a gente for pensar na história da noção de saúde única, acho que é uma história que está no futuro. Né? É uma história para o futuro. Né? Tem um pensador que eu gosto muito, que trabalha as teses de filosofia da história, que é o Walter Benjamin, né? Ele coloca uma reflexão a esse respeito. A gente tem naturalizado muito forte uma ideia de que a história é relatar o passado, né? Mas não, história e passado são conceitos distintos, a história também relata o presente, a história também relata o futuro, né? Então, assim, a saúde única talvez possa entrar aqui nesse contexto em que a gente vive como uma forma de apontar para a necessidade da gente cuidar daquilo que o Félix Guattari chama de 3 ecologias. Né? As 3 ecologias. A ecologia mais sistêmica, né? Ambiental, a ecologia das relações sociais, culturais, afetivas, emocionais, e as ecologias de si. Percebe? As ecologias de si. Então, quer dizer, independente da gente tentar fazer um entrelaçamento entre os conceitos, porque eu acho que não cabe, né? Não é o caso, a preocupação em se pensar 3 ecologias, né, da ecologia ambiental, passando pela ecologia das relações e pela ecologia de si, né, aponta para essa necessidade de um atravessamento entre coisas que até então a gente achava que estavam desligadas. Né? A gente achava que estavam desligados. Não, tudo bem, a Amazônia fica muito longe da minha casa. E agora a gente sente que não fica. Né? Quer dizer, Manaus está faltando oxigênio, mas isso é muito longe da minha casa. Não, não é. Né? Não é. Porque por mais que a gente fale em sistema social, eu acho que esse momento de reclusão pandêmico, né, ele tem mostrado para a gente como nós não, quando a gente fala em sistema, a gente não está deslocado desse sistema. Né? A gente não está deslocado desse sistema. Então, assim, o sistema e o poder, né, e o Estado não é uma coisa que está lá em Brasília, é uma coisa que está dentro da nossa casa, a gente está sentindo isso agora no corpo, percebe? Né? Cuidar ou não cuidar disso, eu acho que do bem-estar disso, né, e da qualidade desse processo de vivência, eu acho que está apontando para a necessidade da compreensão e do exercício, né, desse processo de saúde única.